Olá, eu sou Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da USP e membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas e convido todos vocês a assistirem esse curso sobre mudanças climáticas globais, onde eu estou abordando as questões científicas associadas com a mudança climática global, quais são os seus impactos, quais são as necessidades que a nossa sociedade precisa tomar urgentemente para afastar esta questão absolutamente estratégica para o futuro da humanidade, que é a mudança climática global. Importante a gente perceber que na questão das mudanças climáticas nós temos soluções à vista, mas também temos problemas importantes na implementação dessas soluções. Bom, como a gente já viu em vários outros módulos desse curso, as soluções já estão disponíveis do ponto de vista tecnológico. A ciência não precisa inventar nada novo para que a gente possa construir uma sociedade mais sustentável. Então, quais são realmente as dificuldades que a sociedade planetária tem para implementar as mudanças necessárias? Em primeiro lugar, eu acho que é importante salientar um aspecto. Quando a gente analisa a questão das mudanças climáticas globais, em geral, dá um certo tom de pessimismo, dá um certo tom de que nós não vamos conseguir, mas eu acho que é importante salientar que isso não é verdade, né? Por quê? Porque nós não temos outra opção senão transformar a nossa sociedade de consumo atual numa sociedade que seja minimamente sustentável ao longo das próximas décadas. Isso interessa também às indústrias, ao comércio, ao setor econômico e interessa à população, né? Então, e nós não temos outra alternativa, nós vamos permitir seguir uma trajetória onde a temperatura do planeta aumente 3 a 4 graus e se tornem inviáveis uma série de atividades econômicas. Eu acho que nós vamos ser muito mais inteligentes do que isso, de não permitir a construção de uma sociedade sustentável. Então, a médio e longo prazo, nós vamos construir essa sociedade, mas existe uma série de dificuldades que nós temos hoje. Mas o primeiro conceito fundamental na construção dessa nova sociedade é que ela só vai poder ser construída se tivermos uma ação conjunta de governos, empresas e sociedade como um todo, todos sincronizados nesta direção, na direção de construir uma sociedade sustentável para o nosso planeta. Veja, a humanidade ao longo da sua história já teve uma série de transições importantes. Quando saímos, antes da Revolução Industrial, para a Revolução Industrial, em 1850, nós aumentamos enormemente os recursos da humanidade para a produção de eletricidade, para setor de transporte com as máquinas a vapor e assim por diante. E nós temos hoje a construção de uma nova sociedade, porque nós observamos que ao longo dos últimos 100 anos construímos uma sociedade que não respeita os limites planetários que nós temos hoje. Disponibilidade de água, disponibilidade de alimentos, disponibilidade de recursos naturais e assim por diante. Então nós vamos ter que construir uma nova sociedade baseada na que a gente tem hoje, mas que tem uma diferença fundamental, que seja sustentável. E essa construção só vai ser possível com o trabalho conjunto de governos, empresas e de todos os setores da sociedade. Para isso, nós vamos ter que ultrapassar e construir um dos principais problemas que a nossa sociedade tem hoje, que chama-se a questão da governança. Tanto governança global, quanto governança nacional, estadual, municipal e de empresa por empresa que compõe o sistema produtivo que nós construímos ao longo dos últimos 150 anos, né? Isso não vai ser uma tarefa fácil,
Não vai ser uma tarefa que nós vamos conseguir fazer da noite por dia, mas é uma tarefa essencial na construção de uma nova sociedade que seja minimamente sustentável. Além disso, a mudança climática não é o único aspecto que está em forte transformação no nosso planeta. É importante a gente salientar essa questão. Além da mudança climática, nós temos a questão da demografia, que está mudando radicalmente a cara do nosso planeta, acesso à educação, acesso à saúde. Nós temos também a revolução digital, internet, inteligência artificial, uso de Big Data, que está transformando fundamentalmente a nossa sociedade. Nós temos processos de transformação nas nossas cidades, já que 85% da população vai viver em cidades em 2050, nós temos que transformar as nossas atuais cidades em algo que seja minimamente sustentável já nas próximas décadas. Nós precisamos achar um novo equilíbrio entre o uso de terra para a produção de alimentos e o uso da terra para a manutenção dos serviços ecossistêmicos e da biodiversidade, do qual todos nós dependemos, além de mudar toda o mecanismo de produção e consumo de energia. Então vejam que esses desafios, que são chamados as ações transformativas que teremos que ter até 2050, têm que ser trabalhado em conjunto com a questão das mudanças climáticas globais. Nós temos que ter uma abordagem sistêmica na resolução dos maiores problemas que a humanidade tem hoje. Para resolver essas questões, nós temos dois mecanismos principais. São os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, na questão climática, o chamado Acordo de Paris, né? O Acordo de Paris é um acordo que foi assinado entre os 196 países que são afiliados à Convenção do Clima, né? Que foi uma evolução que começou desde a Conferência de Estocolmo há 50 anos atrás, foi assinado na Rio 92 e hoje ela compõe do chamado das contribuições nacionalmente determinadas, onde cada país tem que colocar metas claras de redução das emissões de gases de efeito estufa. O Brasil tem compromissos importantes, assim como os Estados Unidos, China, Comunidade Europeia. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, os Estados Unidos se comprometeram a se tornar neutros na emissão de carbono em 2035, a Comunidade Econômica Europeia se comprometeu entre 2035 e 2040 a se tornar neutro em carbono. O Brasil tem um compromisso de se tornar neutro em carbono em 2050, enquanto que a China e a Índia se comprometeram a se tornar neutros em carbono em 2060. O problema é que essa neutralidade de carbono, de acordo com a ciência, teria que ocorrer obrigatoriamente até 2050 e a partir daí nós teríamos que ter emissões líquidas negativas, ou seja, capturar carbono que já foi emitido para a atmosfera de 2050 a 2100 por tecnologias que a gente ainda não tem hoje. Então não são tarefas fáceis, mas o Acordo de Paris foi o primeiro grande acordo implementado para a redução de emissões de gases de efeito estufa. Entretanto, o Acordo de Paris tem uma série de falhas. A primeira delas é não prever punições a países que não cumprirem as suas metas. Por exemplo, o Brasil se comprometeu na COP26 a zerar o desmatamento da Amazônia em 2028. Se o Brasil não cumprir essa sua meta, que é importante de ser atingida, nada acontece, não há penalidade possível que possa ser aplicada no nosso país. Então nós temos um problema de governança global associado
com a implementação do Acordo de Paris, que é muito sério, né? Esta governança global poderia ser administrada pelas Nações Unidas. Entretanto, a ONU, é importante lembrar que ela foi criada para resolver um outro problema, que era o problema da disputa de poder entre as grandes potências ao final da Segunda Guerra Mundial. Ela não foi criada para lidar com uma problemática muito mais complexa, que é a problemática das mudanças climáticas globais, e sequer a ONU tem mandato para fazer isso. Então, isso é uma problemática muito importante, porque sem uma governança global que possa dirigir a sociedade global para uma economia mais sustentável, dificilmente a gente vai ter sucesso nessa trajetória. E a trajetória que nós vamos seguir de agora até 2050, existem várias trajetórias possíveis. Uma delas, por exemplo, é de conseguirmos reduzir pela metade as emissões de gás de efeito estufa a 2030 e conseguir zerar as emissões de gás de efeito estufa líquidas em 2050. Isso é possível, mas vai, como eu falei, exigir esforços enormes. Mas é a única maneira de garantirmos o aumento da resiliência da economia e da sociedade de todos os países para que a gente possa construir um planeta muito mais sustentável do que a gente tem hoje. Se não conseguirmos atingir esta trajetória, a outra alternativa é termos um aumento de temperatura de 4,3 graus centígrados no nosso planeta, com uma emissão da ordem de 90 bilhões de toneladas de CO2 em 2050, o que vai trazer impactos socioeconômicos enormes, vai trazer impactos na saúde de toda a população do nosso planeta, com potencialmente milhões ou bilhões de pessoas que possam perder a vida ao longo deste processo, que é uma trajetória altamente indesejável. Então, nós precisamos ainda construir um sistema de governança que envolva todos os agentes neste processo, o que envolve os governos nacionais dos 196 países. Dentro do Brasil, cada governo estadual tem que tratar das questões particulares associadas com o teu estado e cada município tem que tratar da questão municipal. Por exemplo, o setor de transporte no Brasil é da alçada de cada município tratar essa questão. Então é muito importante que os municípios implementem, por exemplo, ônibus com emissão zero, invista em transporte coletivo de qualidade para a população, para que a gente dependa menos de automóveis, porque uma cidade como São Paulo, por exemplo, é totalmente inviável, porque nós temos 7 milhões de automóveis nas ruas com altíssimas emissões de gás de efeito estufa que trazem milhares de mortos adicionais pela poluição do ar na nossa cidade de São Paulo e nas demais cidades do Brasil, porque não temos uma estratégia adequada para tratar como a questão do transporte no município de São Paulo. Então, é óbvio que nós temos questões associadas com cada município, cada estado e cada país, e também questões associadas com cada empresa, que obviamente, como toda atividade econômica está associada à emissão de gás de efeito estufa, sem a participação da iniciativa privada e das empresas, nós não vamos conseguir sair desse enrosco que a humanidade se colocou. Então, o papel das empresas, seja pressionando os governos para que implementem medidas de redução de emissões, medidas para tornar a economia de cada país mais sustentável, nós não teremos saída. Então, o papel das empresas, que podem ser expresso pelas chamadas estratégias
ESG, que leve em conta as questões ambientais, as questões sociais e a questão da governança de cada empresa, entre as milhões de empresas do nosso planeta, é muito, muito importante. Então, é fundamental que as empresas deixem de ter essa visão de ter o maior lucro possível no menor espaço de tempo, não importa as consequências sociais, econômicas ou de governança. Isso é uma visão ultrapassada, isso é uma visão do passado que não caminha na direção da sustentabilidade do próprio negócio destas empresas, seja no setor de papel e celulose, seja no setor de transporte, seja no setor de produção de energia e assim por diante. Então, cada setor vai requerer estratégias diferenciadas, estratégias específicas para que a gente possa construir juntos, empresas, governos e sociedade, uma sustentabilidade mínima para a nossa sociedade. Isso é enfatizado ao longo dos últimos 10 anos pelo Global Economic Forum, que é aquela reunião dos países mais importantes e dos maiores bilionários do nosso planeta, que acontece em Davos todo início do ano. O Global Economic Forum enfatiza muito forte a questão das empresas, a questão dos riscos que as empresas estão correndo ao deixarem de implementar políticas ESG e deixarem de pressionar os seus governos para que reduzam as suas emissões de gases de efeito estufa. Então, o conjunto destas atitudes pode sim levar o planeta para uma economia mais sustentável, por uma maior resiliência da nossa sociedade às mudanças climáticas globais. E é importante que as mudanças climáticas globais têm que ser vistos dentro de um tripé que envolva, além do clima e da questão ambiental, a questão da sociedade humana, com todas as suas necessidades básicas de emprego, alimentos, disponibilidade de água e assim por diante, assim como a saúde dos ecossistemas e a manutenção da biodiversidade no nosso planeta, dos quais a nossa espécie depende de uma maneira muito crítica. Então, esse tripé entre mudança climática, a questão socioeconômica da nossa sociedade humana e a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, a nossa estrutura socioeconômica depende criticamente, é fundamental para construir esta nova sociedade que a gente considera que é absolutamente estratégica e essencial para garantir a sobrevivência da nossa própria espécie e da vida no planeta como um todo. Então nós só temos um caminho nesse nosso planeta, que é construir esta estrutura social. E para isto, a gente atingiu os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, é absolutamente essencial e é sempre importante de que as ações que nós precisamos tomar para mitigar as emissões, tanto no Brasil quanto no mundo, já existem, já são disponíveis hoje, né? Nos setores de produção de energia, no setor de consumo, no setor de bens de consumo, no setor de transporte e, por exemplo, na redução do desmatamento de florestas tropicais, que é crítico para afastar o perigo de novas pandemias, assim como é crítico para a questão da manutenção dos serviços ecossistêmicos dos quais a nossa espécie, toda a vida no planeta depende. Então, é fundamental que cada vez mais a gente tenha uma visão sistêmica do planeta como um todo. E a questão da justiça climática tem sempre que ser levada em conta se nós quisermos construir esta sociedade sustentável.
Então nós temos que reduzir os riscos que a parte mais vulnerável da população hoje tem. E é importante a gente enfatizar que, associado com as mudanças climáticas, nós temos uma importante questão da desigualdade social. Lembramos sempre de que os 10% da população mais rica do nosso planeta emitem cerca de 50% dos gases de efeito estufa. Só que os 90% da população mais pobre são efetivamente quem vai sofrer os impactos da mudança climática, porque os países desenvolvidos e os países ricos têm disponibilização de capital e tecnologia para minimizar os impactos das mudanças climáticas na nossa população, na sua população. Enquanto que no Brasil e nos países em desenvolvimento, isso não é verdade e a população mais pobre vai sim sofrer os impactos cada vez mais importantes. E é fundamental a gente sempre enfatizar de que não há uma dicotomia entre o crescimento econômico e a preservação ambiental e a preservação do meio ambiente. Principalmente porque está ficando cada vez mais claro de que um bom negócio é um negócio que seja sustentável a médio e longo prazo. E para isto, investir na preservação ambiental e investir na preservação dos serviços ecossistêmicos que sustentam o seu negócio, seja na indústria agropecuária, seja na indústria de papel e celulose, seja na indústria de transporte, é fundamental a garantia da sustentabilidade do seu negócio a médio e longo prazo. Então, a implementação das estratégias ESG em todas as empresas é absolutamente essencial na construção desta nova economia. E recentemente nós tivemos na conferência na COP26 em Glasgow uma série de resoluções que vão nessa direção, mas ela mostra também a enorme distância que existe entre a ciência e o que a sociedade como um todo, o que a ciência recomenda e o que a sociedade como um todo está implementando tanto nas empresas quanto nos governos, porque o IPCC deixa muito claro que é fundamental reduzir em 50% as emissões de gás de efeito até 2030 e deixa claro, nós já temos a tecnologia para fazer isso. Basta termos governos que se comprometam com a sustentabilidade da economia e a saúde e o bem-estar da sua própria população, ao invés de ter uma visão de muito curto prazo de beneficiar setores retrógrados, setores que, na verdade, não vão na direção do avanço da sustentabilidade do nosso planeta. E, por exemplo, entre as medidas necessárias que avançou na COP26 e no chamado Pacto Climático de Glasgow, está a regulamentação dos mercados de carbono, né? Ou seja, são mecanismos financeiros que podem facilitar a vida das empresas que desejem reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa através de soluções de mercado. Então isso foi regulamentado na COP26 e são mecanismos muito importantes que vão ajudar as empresas a atingir as suas metas climáticas. Bom, outras questões que foram decididas no Pacto Climático de Glasgow são a necessidade da revisão constante das metas de acordo com a evolução da implementação de medidas e do agravamento da crise climática como um todo. Então, praticamente todos os anos, os países vão ter que relatar o estado atual das suas emissões e renovar, ou digamos assim, reforçar as suas políticas de redução de emissões. Isso inclui o Brasil, Estados Unidos, China e todos os países que são
que assinaram o acordo climático proveniente que foi desenhado desde a Rio 92 e que são referendados através das 26 conferências das partes do acordo climático que fizemos até agora. Então, essencialmente, o Brasil tem compromissos importantes que estão sendo traduzidos em algumas empresas brasileiras que já estão trabalhando para se tornar net zero, ou seja, emissões líquidas zero de carbono, e com isso contribuir para o esforço global da sociedade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e trabalhar na construção de uma sociedade sustentável, socialmente mais justa, com menos desigualdades sociais e econômicas, e com isso as empresas, os governos e a sociedade em geral construir uma economia que seja mais resiliente à mudança climática e que possa voltar a ter um equilíbrio com as necessidades básicas da população e os limites muito claros hoje que temos dos limites planetários do ponto de vista de disponibilidade de recursos naturais, de disponibilidade de serviços ecossistêmicos como água, como chuva, como radiação solar e assim por diante. Então vamos todos, empresas, governos, sociedade e cada indivíduo, dentro dos 7,7 bilhões de pessoas que habitam o nosso planeta, construirmos uma sociedade minimamente sustentável. Isto é possível desde que todos possamos trabalhar em conjunto, pressione os seus governos para uma agenda sustentável, pressione as empresas que você consome produtos para que a gente possa construir essa sociedade sustentável no futuro. Isso é possível. Bom, é importante que a população em geral e cada um que está nos assistindo agora pressione os seus governos, pressione as empresas de bens de consumo que você usa para que tenham uma atitude de sustentabilidade em geral. Isto vai desde o governo municipal, por exemplo, pressionando para ter transporte público de qualidade para a população no seu município, até, por exemplo, na questão de alimentação. É possível cada um de nós termos alimentação mais saudável, com menor emissão de gases de efeito estufa, no setor de transporte e vai assim por diante. Então, é só desta maneira que nós podemos, cada um dos 7,7 bilhões de pessoas no nosso planeta, construir uma sociedade mais sustentável. É possível e este é o único caminho que nós temos, porque o outro caminho é um caminho que pode levar a um colapso da nossa civilização. Isso já ocorreu no passado e acredito que nós vamos ser inteligentes desta vez para evitar que um colapso devido à crise climática pode levar a um prejuízo muito grande para a nossa população. Vamos todos trabalhar juntos, ciência, mobilização, organizações não governamentais, partidos políticos, governos em todas as instâncias, para construir um planeta mais sustentável. É possível e nós vamos conseguir isso.